Polígonos. Polígonos são resultado da união de uma linha fechada, né? Formada unicamente por segmentos de reta. Então, essas linhas aqui devem ser segmentos de reta, contidos em um mesmo plano, não? Então, portanto, coplanares, é assim que a gente fala, com sua região interior. Então, o polígono, amiguinho, não é só a linha externa, também é a região interior toda. O polígono é a união dessa linha, né, dessas linhas aqui fechadas, que são segmentos de reta, né, com a região interior. Classificação de um polígono quanto ao número de lados. Vamos lá? 3 lados é chamado de triângulo ou trilátero, né? Não é tão comum trilátero, é mais triângulo, né? 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados. O 9 lados é importante, o pessoal confunde bastante, tá? É o eneágono, 9 lados, tá? Isso é importante. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. Aí vai assim por diante, até o 15 lados, ó. 15 lados, pentadecágono, né? E o 20 lados também é importante, o icoságono, né? Não vai chamar de vintágono, né, amiguinho? Tá errado? Então, é o icoságono, o de 20 lados, ok? Classificação de um polígono quanto ao tipo. Olha só, amiguinho. Olha só, hein? Quando qualquer segmento formado por 2 pontos pertencentes ao polígono permanecer completamente interno à região poligonal, o polígono é classificado como convexo. Caso contrário, é côncavo. Ah, não entendi, professor. É assim, amiguinho, ó. Presta atenção. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, do polígono, ele é um ponto que está dentro do polígono, e ligar com esse segmento que eu vou formar aqui, amiguinho, ó, eu vou ligar esses 2 pontos, tá? Esse segmento que eu vou formar, ele não vai permanecer completamente dentro do polígono. Ele sai, né? Um pedaço fica fora do polígono. Então esse que está do lado direito é o quê? Côncavo. Já qualquer segmento que eu ligue aqui, ó, não importa como eu faça, esse segmento vai permanecer dentro do polígono. Então esse aqui é um polígono convexo. Então essa é a diferença entre côncavo e convexo, né, amiguinho? Ó, esse exemplo que eu fiz aqui, ó, pode perceber, ele é convexo. Eu não tenho como ligar 2 pontos e sair do polígono. Esse segmento, nenhum pedaço sai do polígono. Ficam todos dentro dele, tá? Soma dos ângulos internos de um polígono. Quais são os ângulos internos, amiguinhos? Os ângulos internos são os ângulos de dentro, né? Ó, por exemplo, ó, vou chamar esse aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C. Esses seriam os ângulos internos do triângulo, que é o primeiro polígono que eu vou trabalhar aqui. Bom, a regra diz o seguinte: a soma dos 3 ângulos internos, que eu vou chamar de SI, né? Então SI é a soma dos ângulos internos, vale 180 graus. Não é isso? Ô amiguinho, aqui eu tenho o quê? Um quadrilátero. Quantos ângulos internos ele tem? 4. Se ele tem 4 lados, ele tem 4 ângulos internos, que eu vou chamar de A, né? B, C e D. Quanto que vale a soma desses 4 ângulos internos? Para mostrar isso para você, eu vou usar uma técnica interessante, amiguinho. Olha aqui, ó. Eu vou pegar e vou dividir esse polígono aqui em 2 partes. Ó, aqui, ó. Certo? Vou fazer essa divisão aqui, ó. Percebeu que esse quadrilátero ficou dividido em 2 triângulos? Quanto que dá a soma dos ângulos internos desse triângulo aqui? 180, que é a regra. E desse aqui? 180 também. Portanto, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, né? Quadrilátero, 4 lados no caso, sempre vai ser 360 graus. 180 mais 180. Agora eu vou pegar um pentágono. Ó, amiguinho, nem vou marcar os ângulos internos, você já entendeu quais são. O que eu posso fazer com o pentágono? Olha só, olha a ideia. Eu divido ele aqui, né? E posso dividir aqui também, ó. Esse pentágono, ele pode ser dividido em 1, 2, 3 triângulos. Cada triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus.
Então aqui no pentágono, a soma dos ângulos internos vai ser 180 vezes 3, que é 540. Aí, ó. 540 graus. E assim sempre vai aumentando 180. Mas eu quero que tu perceba um pouquinho mais longe ainda, ó. A primeira soma, a soma dos ângulos internos do triângulo, olha lá, ó. Eu posso entender como sendo 180 graus vezes 1. O quadrilátero, soma dos ângulos internos é 180 graus vezes 2. Pentágono, a soma dos ângulos internos é 180 graus vezes 3. Ó, amiguinho, percebe, amiguinho, quantos lados tem aqui? 4. Aí ficou vezes 2. Quantos lados tem aqui? 5. Aí ficou vezes 3. O hexágono vai ter quantos lados? 6. Vai ser 180 graus vezes 4. Ou seja, a nossa fórmula querida, que permite obter a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é, soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, que multiplica o número de lados menos 2. Só isso. Ó, 5 lados ficou 180 graus vezes 3, ou seja, 5 menos 2, 3. Soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Vamos lá, amiguinho. Temos dois exemplos aqui no quadro, um triângulo e um pentágono. O ângulo externo é assim, ó, você prolonga o lado, né? E o ângulo que vai do prolongamento até no outro lado é chamado de ângulo externo. Então esse aqui, ó, eu vou chamar de E1, ângulo externo 1, E2 e E3. Tá ok, amiguinho? Aqui no pentágono, o E1, aí são 5, né? O E2, o E3, o ângulo externo 4 e o ângulo externo 5. Certo? Diz a regra que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo sempre vale 360 graus. Não tem fórmula para isso, tá? Então você pode anotar isso, para não esquecer mais, a soma dos ângulos externos sempre vale 360 graus. Não importa o número de lados que o polígono tenha. Impressionante, né? À medida que o número de lados vai aumentando, os ângulos externos vão diminuindo um pouquinho cada um e a soma final sempre acaba dando 360 graus. Polígonos regulares. São polígonos que são equiláteros e também equiângulos. Ah, não entendi, professor. Equilátero quer dizer que todos os lados têm a mesma medida. Equiângulo quer dizer que todos os ângulos internos também possuem a mesma medida. Ok, amiguinho? Então ele possui lados congruentes e ângulos internos também congruentes. Ok? Ó, dois exemplos para você. O querido triângulo equilátero e o nosso quadrado, né? Esses são dois exemplos de polígonos regulares. Ó, os três lados têm as mesmas medidas, né? A mesma medida. E os ângulos internos, inclusive, dá para a gente definir o valor de cada um deles. Por quê? A soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. Como os três ângulos têm, cada um deles a mesma medida, basta eu dividir 180 graus por 3, eu vou ter três ângulos internos de 60 graus. Então, amiguinho, ó, tá aqui, ó. Ele é um polígono regular. Os lados, os três lados têm as mesmas medidas, né? E os três ângulos também possuem, cada um deles, a mesma medida. O amiguinho, e o quadrado? O quadrado a gente sabe, né? Ele possui 4 ângulos internos retos, ou seja, de 90 graus, né? E aí, além desses, tem outros infinitos polígonos regulares. Basta que ele tenha os lados com as mesmas medidas, né? E ângulos internos também. Tá ok, amiguinho? Ah, só uma coisa. Os ângulos externos acabam também, todos eles, cada um deles tendo a mesma medida, né? Isso também acontece no polígono regular. Determine a soma dos ângulos internos de um dodecágono convexo. Amiguinho, o que é um dodecágono? É um polígono, né, que possui 12 lados, não é isso? Então, ó, qual é a fórmula da soma dos ângulos internos? A soma dos ângulos internos de um polígono é igual a 180 graus, que multiplica o número de lados menos 2. Não é assim? Então vamos lá. Ó.
Soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, que multiplica, o dodecágono tem 12 lados, então 12 menos 2. Aí vai ficar soma dos ângulos internos igual, primeiro a gente faz a subtração, porque está dentro do parênteses, né? Então, 180 graus que multiplica 10, a soma dos ângulos internos dele vai ser 1800 graus. Essa é a resposta da questão. Determine a soma dos ângulos internos de um polígono convexo de 52 lados. Nossa, amiguinho. Vamos lá então para a nossa fórmula, né? Novamente, ó. Soma dos ângulos internos é 180 graus, que multiplica o número de lados menos 2. Soma dos ângulos internos vai ser 180 graus, que multiplica, ó, ele tem 52 lados, então 52 menos 2, então vai ficar 180 graus, que multiplica 50, né? 52 menos 2 é 50. 50 vezes 180, amiguinho, pode fazer, vai dar 9.000. Então a soma dos ângulos internos desse polígono aí, ó, de 52 lados, né, vai ser 9.000 graus. Determine o ângulo interno I e o ângulo externo E no octógono regular abaixo. Amiguinho, quando um polígono é regular, a gente chama o ângulo interno dele simplesmente pela letra I, porque todos eles têm as mesmas medidas, então a gente chama só de I, pronto. E o ângulo externo, né? Todos os ângulos externos também são congruentes, têm as mesmas medidas, então a gente chama simplesmente o ângulo externo de E. E uma coisa muito importante que você pode perceber aqui no desenho, quanto que vale a soma do I mais o E? Ó? Isso aqui é uma linha reta. Eles são ângulos suplementares. Então a soma dos dois, do I e do E, sempre vale 180 graus. Inclusive nos polígonos que não são regulares. Também funciona essa regra. O ângulo externo mais o ângulo interno, que são correspondentes, a soma dos dois sempre vale 180 graus, tá? Vamos lá então, amiguinho. Vamos definir o seguinte. Tem dois caminhos, tá? Eu posso calcular primeiro o I e depois o E, ou posso calcular primeiro o E e depois o I. Vamos lá, calculando o I primeiro. A soma dos ângulos internos desse polígono vai ser 180 graus, que multiplica o número de lados menos 2. Então a soma dos ângulos internos vai ser 180 graus, que multiplica, olha lá, ó, quantos lados ele tem? 8. 8 menos 2. Então vai ficar 180 graus, que multiplica 6. Isso vai dar 1080 graus. Essa é a soma dos 8 ângulos internos. 1080 graus. Como todos eles têm as mesmas medidas, né? A gente pode fazer o seguinte. Para encontrar o ângulo interno I, o que eu tenho que fazer? Eu pegar o 1080, que é a soma dos 8, e dividir por 8. Simplesmente isso. 1080 graus dividido por 8, amiguinho, pode fazer a conta, tá? 135 graus. Então a medida do ângulo interno I desse polígono, né? Ela vale 135 graus. Agora pode perceber, amiguinho, o I mais o E tem que dar 180, concorda? Né? Eu poderia também pegar o 360 graus, que é a soma dos ângulos externos, e dividir por 8. Também vai dar certo. Né? Mas olha aqui, ó, isso eu vou fazer no próximo problema, tá? Ó, o I vale 135. Então, o I mais o E é 180. Olha lá, ó. O ângulo interno mais o ângulo externo tem que dar 180 graus. Então, ó, como o I é 135, então 135 graus mais o ângulo externo tem que dar 180. Ok, amiguinho? Passa para lá o 135 diminuindo, né? Então, o que vai ser o ângulo externo? 180 menos 135. Que vai dar quanto? 45, né? Então, amiguinho, a resposta da questão está aí. O ângulo interno I vale 135 graus, o ângulo externo E vale 45 graus. Como eu falei, você poderia ter obtido esses 45 graus dividindo 360 por 8, né? Também daria certo. Obtenha o valor do ângulo interno I e do ângulo externo E de um decágono regular. Vamos lá então, amiguinho. Ó, seguinte, vou seguir um outro roteiro, tá? Eu vou calcular primeiro o externo E. É mais fácil fazer assim, você vai entender isso agora. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono, conforme a gente já ensinou para você, é sempre 360 graus. Bom, quantos lados ele tem?
Ele tem 10, porque ele é um decágono, né? Amiguinho, se ele tem 10 lados, é porque ele tem 10 ângulos externos. Então, o valor de cada um desses ângulos externos, eu obtenho dividindo esse 360 graus, que é a soma dos 10 ângulos externos, por 10. Então, ó, quanto que vale o ângulo externo agora? 36 graus. Olha que fácil que foi de achar. Ó, esse carinha aqui, ó, 36 graus. Ó, amiguinho, quanto que vale a soma do E mais o I? Hã? O E mais o I vale sempre 180, não é assim? Quanto que é o valor do ângulo externo? Então, 36 mais I. Dá para fazer mentalmente aqui, né? Igual a 180. Concorda, amiguinho? Ó, passa o 36 para lá diminuindo. Ó o I. 180 graus menos o 36. 180 menos 36, amiguinho. Tá aí, ó. 144. Dá para fazer mentalmente, né? Se esse é 36, quanto que falta para fechar 180? 144. Então eu acho mais fácil achar primeiro o E, depois o I. Quando for um polígono regular, claro, né? Essa nós vamos fazer bem rápido, tá? Obtenha o valor do ângulo interno I e do ângulo externo E de um icosságono regular. O icosságono tem 20 lados, não é isso, amiguinho? Então, uma forma bem rápida. O ângulo externo E, como é que eu vou obter? Dividindo 360 graus, que é a soma de todos os ângulos externos, por 20. Ó, o ângulo externo E, 360 por 20, amiguinho, 18. Bom, a soma do ângulo interno mais do ângulo externo é 180, né? Então, se o ângulo externo é 18, o ângulo interno é o que falta para dar 180. Ou seja, 162 graus. E a questão está encerrada. Viu como é rápido? Determine o ângulo θ no polígono abaixo. θ é esse aqui. Ô, amiguinho, pelo desenho eu posso ver que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, né? Ele me deu 4 ângulos e pede o quinto ângulo. Olha só, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono pode ser calculado pela fórmula S igual a 180 graus, que multiplica número de lados menos 2. Então a soma dos ângulos internos desse polígono vai ser 180 graus, que multiplica 5 menos 2. Vai ficar 180 graus vezes 3, né? Ó, que dá 540 graus, amiguinho. Então vamos lá. A soma de todos os ângulos internos deve dar 540 graus. Vamos somar esses que a gente tem aqui, ó. 90 mais 110 dá 200. Mais 100 dá 300. Mais 140 dá 440 graus. Então olha só, a soma desse mais esse mais esse mais esse é 440. Eu sei então que 440 graus mais o θ, né, que é o que está faltando, tem que dar 540. É ou não é, amiguinho? A soma desse mais esse mais esse mais esse mais esse tem que ser 540. Então, esse mais esse mais esse mais esse tem um 440. Então passa lá o 440 diminuindo, olha lá o θ. 540 menos 440, né? Ou seja, nosso querido ângulo θ vale 100 graus.